Então, nessa aula, eu vou falar aqui sobre o menu Story, que seria o histórico de execuções de comandos SQL no FlameRobin. Então, vamos abrir aqui o FlameRobin. Então, assim, no finalzinho da aula passada, eu disse que eu iria falar sobre o menu Statement. Deixa eu conectar aqui no banco de dados, que aí eu vou mostrar para você aqui. Eu vou pressionar aqui o botão direito sobre o banco de dados, vou escolher a opção Home a Query, e aqui eu tenho aqui a janelinha de execução de comandos SQL. Então eu disse que eu iria falar sobre esse comando, só que eu vou falar aqui sobre o menu histórico primeiro, depois eu falo sobre o statement. Então o que que acontece? Aqui no histórico, ele vai ficando registrado o histórico de tudo que você executa. Então se você vier aqui nessa setinha, ó, tá escrito aqui Go to Previews Statement, ou seja, voltar para visualizar as execuções no caso, né? Então você vai voltar aqui, ó, ele vai listando aqui pra gente, deixa eu segurar aqui o Ctrl e rolar aqui o scroll do mouse. Ele vai listando aqui pra gente todos os comandos SQL que já foram executados nesse computador, no caso, né? Nesse banco de dados, tá? Se você pegar esse banco de dados e levar para outro computador, registrar ele em outro FlameRobin, então não vai ter esse histórico aqui, tá? E que esse histórico ele é local. Então aqui você pode avançar e pode voltar. Aqui no menu histórico, você tem as mesmas opções, ó, Next e Preview. E você tem essa opção aqui, ó, de Enable Login, ou seja, se você desmarcar isso aqui, o que você executar aqui não será salvo no log de execuções desse banco, ok? Então, tenta deixar sempre aqui marcado. E uma outra coisa interessante também é essa parte do search aqui, ó. O que que você pode fazer aqui? Eu vou escrever aqui, por exemplo, a palavra select e vou pesquisar. Perceba que tudo que eu executei nesse banco até hoje, nesse registro aqui, ó, são essas informações aqui, tá? Aqui você clica, ó, ele seleciona. Se você selecionar algum ou mais de um, eu vou selecionar todos e clicar aqui no botãozinho Copy Selection to Editor, que significa copiar a seleção para o editor. Olha o que que acontece, ó. Ele copia aqui para o editor o comando SQL que você selecionou lá. Então você pode selecionar um comando SQL, pode selecionar vários comandos SQL, tá? E aqui você tem a opção de voltar, tem a opção de avançar e tem essa setinha, essa lupinha aqui também, ó, que é a mesma coisa que a gente fez ali em cima, tá? Então você tem toda a estrutura do histórico aqui no menu de acesso rápido aqui, você não precisa de usar, no caso, o menu histórico. Então o que eu queria mostrar aqui sobre o menu histórico era isso. Na próxima aula, então, eu vou gravar sobre o menu Statement aqui para você conhecer cada uma dessas opções aqui.